Oiê, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu faço a organização do cardápio da semana. E essa organização são dos alimentos mais saudáveis, que eu gosto de deixar pronto para facilitar no dia a dia, comer assim mais certinho, mais saudável. Então eu gosto sempre de deixar alguns legumes já cozidos no vapor, ou algum legume também já refogadinho, a salada já mais preparada, já lavada, já cortada, higienizada. E essa organização facilita bastante depois durante a semana. E eu gosto também de deixar algumas coisinhas prontas de proteína, uma carne já temperada. Então eu vou compartilhar tudo aqui com vocês e vou dar algumas dicas também de como que eu faço para estar economizando e não gastando muito aí nas compras da semana. Aqui temos batata doce, que estava com preço muito bom, e eu amo batata doce, sou apaixonada. Então, já comprei, aí eu peguei duas. Uma dica, eu não vou fazer hoje, eu vou deixar ela já cozida. Mas quando tá na correria, e às vezes eu não tenho ela já cozida no vapor, eu pego a batata doce e descasco e cozinho no arroz. Acho que a maioria já conhece essa dica, mas para quem ainda não conhece, eu cozinho ela no arroz. Refogo o arroz, né, com cebola, alho, tomate, cebola, alho, sal, e depois eu coloco ela por cima, assim, depois que eu coloquei a água, eu descasco e corto em rodelinhas e coloco a batata doce e daí cozinha junto com o arroz. E é o tempo certinho do arroz, ela fica molinha. É muito bom e facilita bastante. Aí é que eu tenho a batatinha inglesa. Essa batata dá para variar muito ela. E aqui na minha cidade sempre tá com um precinho muito bom. Teve alguns dias aí que tava um pouquinho mais alto, mas agora já voltou a baixar. E assim, aqui eu uso muito, vario o cardápio bastante com ela. Aí aqui tem a salada, que eu escolhi dessa semana a saladinha de alface, já deixei aqui de molho. A abóbora cabotiã, que eu sou apaixonada. Ó, essa peça aqui eu paguei R$ 2,60, bem baratinho. E dá pra fazer purê, refogado, bem gostoso. 2 cenouras e couve, que também vai ser a nossa outra opção de salada, além do alface. Aí a couve também, dá pra fazer outras receitinhas com ela, né? Dá pra fazer um caldo, dá pra fazer também um feijão tropeiro, nossa, delícia, né? Então daí dá pra usar a criatividade aqui com a couve. Vou começar aqui já cortando a couve, ó, já higienizei ela. Aí eu vou cortar, deixar já cortadinha. Que daí a couve eu posso fazer ela refogada, posso fazer também salada. Então dá pra usar com várias coisinhas a couve. Eu amo. Agora vamos picar a cabotiã. Terminei de cortar a cabotiã, eu já vou refogar ela. Eu vou fazer ela refogadinha com alho, cebola
eu vou usar esse temperinho que eu já deixo pronto. Hoje eu não preciso fazer, porque eu já tinha ali que sobrou. Durante a semana eu não usei tanto, que é alho, cebola e um pouquinho de óleo para conservar. Então, quando eu vou também preparar a comida da semana, eu já faço... Eu já deixo esse temperinho aqui pronto para facilitar as outras coisas que eu não vou deixar pronta, que eu vou fazer ao longo da semana. Que daí o arroz eu faço fresquinho, também faço algumas carnes que eu tempero na hora, como bife ou outros tipos de carne que às vezes eu quero fazer no dia, bisteca suína. Então daí eu vou usando ele. Enquanto a cabotinha tá cozinhando, eu já vou começar a refogar o frango, o peito de frango, para fazer ele desfiado. Aí eu gosto de fazer meu frango assim, eu coloco um pouquinho de óleo e já coloco tempero. Eu gosto de fazer ele já temperado, cozinhar ele já temperadinho. Depois, se precisar fazer alguma outra receita, eu tempero de novo, com mais cebola, alho, tomate. Mas aí eu coloco um pouquinho do meu tempero na panela e depois venho com o frango e os temperinhos secos. Ó, vou colocar o frango. Eu já piquei o frango também, que eu acho que facilita na hora de desfiar. E agora eu vou colocar os temperinhos secos, ó. Vou começar aqui com a páprica. Esse tempero aqui que eu esqueci o nome dele, mas acho que é tempero com ervas, pimentão, bem gostoso. É do Guedes. E agora o que não pode faltar no meu frango, que é açafrão, a cúrcuma, que eu acho que dá uma cor e um gosto bem especial. Então esse é o segredinho do meu frango desfiado, fazer ele bem temperadinho com bastante tempero. Agora eu vou colocar essa panela aqui, que eu vou cozinhar no vapor a cenoura e batata doce. É uma panelinha de vapor que eu tenho. E eu gosto que eu vou depois fazendo salada ou tempero com alguns temperinhos elas. A batata doce também eu faço na air fry, fica bem gostosa. Aí eu vou variando o cardápio. E as batatinhas inglesas, eu vou cozinhar elas com água e sal. Eu já gosto de cozinhar elas já picadinhas. Ó, eu já descasquei elas e já deixei todas picadinhas. E não usei todas, na verdade. Aqui sobrou ali umas 4 mais ou menos. Aí eu vou fazer com ela purê pra deixar prontinho, pra facilitar no dia a dia. E daí dá pra fazer também um escondidinho de frango com esse filé de frango que eu vou desfiar. Vou colocar um pouquinho de sal na água. Outra dica aqui, na hora de colocar água pra cozinhar o frango, eu coloco pouquinha água, ó. E eu nem cubro ele. Coloco só um pouco pra na hora que eu desligar, não sobrar muita água. E daí, senão o tempero fica todo naquela água e você tem que... dá pra guardar, né, a água do cozimento pra fazer molho, fazer estrogonofe. Mas eu quero que todo o sabor fique aqui no frango mesmo. Então, eu quero ele que não sobre muita água. Então, eu coloco um pouquinho de água e deixo cozinhar aqui. Gente, esses legumes cozinham tão rapidinho que já estão prontos, acredita? Já coloquei um garfo aqui e vi que tá bem molinho. Não deu nem 10 minutos e já cozinhou. Eu adoro essa panela a vapor, ajuda muito. E o legumes fica bem gostoso. Depois eu faço na air fry, ou tempero com um pouquinho de limão, fica uma delícia. Aqui eu já cortei o filezinho de sassami.
Já limpei e cortei ele ao meio. Aí agora eu vou temperar. Eu gosto de temperar com o meu tempero base, que é alho e cebola triturado com um pouquinho de óleo e meus temperinhos secos. E também um pouco de limão. Aí já deixo temperadinho que facilita durante a semana para fazer. Ó, já coloquei a batata doce aqui num potinho. Agora eu vou colocar a cenoura e vou guardar. Por quê? A batata doce eu gosto de fazer ela na airfry ou comer assim, só esquenta e come ela assim. Mas ela na airfry bem temperadinha é uma delícia. E a cenoura tempero com limão e alguns temperinhos que também fica muito bom. A cabotiã, ela cozinhou demais. Aí acabou que eu fiz um purezinho, porque ela cozinhou bastante, daí desmanchou. Nossa, mas eu adoro também, fica uma delícia. Aí eu coloquei um pouquinho de cebolinha e vou deixar assim. Às vezes eu coloco um pouco de creme de leite pra ficar um purê mais cremoso. Mas eu vou deixar só assim pra ficar menos calórico, ficar uma coisinha mais leve. Então eu vou deixar só a cabotiã, que fica muito bom, como purezinho pra comer. Pronto, ó, secou quase toda a água e agora é só desfiar. Se precisar, eu vou passar no mixer, mas eu acho que ele já vai desfiar com facilidade, só aqui na panela mesmo, sem precisar passar no mixer ou no triturador. Ó, não precisei passar no mixer e nem no triturador, né? Ficou bem desfiadinho, só aqui e passando assim a colher, ele já desfiou. E já tá super temperadinho, uma delícia isso daqui pra fazer em várias opções de pratos. Então, meu franguinho desfiado já tá pronto. As batatinhas também já ficaram prontas e eu vou amassar elas pra já vir fazendo o purê. Aí eu vou deixar bem amassadinha. Depois eu coloco um pouquinho de leite, manteiga e faço o purezinho. Um pouquinho de leite. E vou colocar também uma colherzinha de manteiga. Na verdade é margarina, não tenho manteiga, então vou usar margarina. Ó, vou começar a montar o purezinho aqui. Vou montar nesse refratário. Ai, caiu um pouquinho. Eu vou montar nesse refratário aqui, porque depois eu consigo levar ele na airfry para esquentar um pouquinho. Que daí eu faço assim, ó, coloco um pouquinho do purê. Depois eu vou vir aqui com o franguinho desfiado. Agora um pouquinho daquele frango desfiado. Esse detalhe aqui é opcional, eu vou colocar um pouquinho porque a gente gosta bastante, que é colocar um pouquinho de requeijão. Você pode colocar aqui, se você quiser deixar um pouquinho mais leve, o requeijão light. Aí você coloca umas 3 ou 4 colheradas. Aqui eu vou colocar um pouquinho, porque como o meu frango eu ia fazer ele em molho, colocar um pouquinho de molho de tomate, deixar ele mais cremoso para o escondidinho não ficar tão seco. Mas, como eu falei, já tá ficando tarde, para facilitar aqui pra mim, eu vou fazer assim com o requeijão. Agora eu venho com mais um pouquinho do purê e vou cobrindo aqui, ó,
para fazer outra camadinha de purê. Ó, é uma refeição, esse daqui, tirando o requeijão, que é um pouquinho mais gordinho, é bem levinho, né? Porque batata, frango, então assim, dá pra você comer no jantar ou no almoço. Se você quiser comer com um pouquinho de frango também dá certo. Aí aqui, na hora de gratinar, pode colocar uma fatia de queijo por cima, que daí fica bem gostoso e é uma refeição mais levinha. Ainda sobrou um pouquinho de purê, eu vou guardar aqui nessa tupperwarezinha. Ó, ainda sobrou, rende bastante, como eu falei pra vocês. Batata é bom, que dá pra fazer várias coisas. Aqui, ó, depois no dia a dia, com arroz, feijão, fica bem gostoso também como acompanhamento. E aqui eu vou guardar o alface. Aí, pra guardar o alface, eu vou colocar aqui um papel toalha que ajuda a conservar melhor as folhas. Então, vou colocar aqui um pedacinho de papel toalha e vou vir com o alface. Prontinho, olha só, já organizei aqui as comidinhas da semana. Na verdade, não são todas as comidas, né? São as comidas, a parte assim mais saudável, que são de legumes, a salada. E depois eu só faço durante a semana, vou fazendo o arroz, que daí geralmente eu faço o arroz, dá para 2 refeições. E daí também faço a carne do dia. Às vezes eu faço um omeletinho com esse frango, que eu já falei pra vocês que fica uma delícia. Ou só um ovinho frito, ou filezinho de frango que eu temperei ali com vocês, que eu deixei ele ali à parte. Esse escondidinho, às vezes, dá para 2 refeições, minha e do meu esposo. Meu filho não gosta, daí eu faço um franguinho grelhado para ele. E depois também eu tenho ali congelado bife. Então, daí durante a semana eu vou alternando entre frango, carne bovina e às vezes também eu compro um pouquinho de carne suína. E assim a gente vai comendo com os acompanhamentos que são esses aqui. Que daí facilita bastante no dia a dia e a gente consegue comer assim mais saudável. Terminei de guardar tudo, já organizei tudo certinho. Agora já fico tranquila, né? Durante a semana às vezes fica meio corrido, principalmente no horário de almoço. Às vezes eu tenho que fazer algumas coisas do meu trabalho, algumas entregas. Então daí às vezes na correria eu não consigo fazer o cardápio certinho que eu gostaria de fazer do dia. Às vezes eu faço só o arroz, o feijão, falta na correria às vezes não dá pra fazer um legumes, né? Que até refogar, picar. Então isso ajuda bastante, facilita bastante no dia a dia. A salada, às vezes você faz um tomate, alguma coisinha fácil e dá pra fazer. Mas os legumes, eu gosto de fazer assim, já deixar prontinho, porque ajuda bastante na correria. Você já tem alguma coisinha ali pronta, uma coisinha já cozida no vapor, ou um purezinho, então já ajuda você ali a complementar a refeição do dia. Então, essa foi a dica de hoje pra vocês, o vídeo, né? Mostrei um pouquinho aqui da minha rotina, do que eu faço pra facilitar o meu dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos, até o próximo vídeo.